Nossa receita de hoje, esse pavê de amendoim, que é uma delícia, com creme de confeiteiro. Fica super, super gostoso. Eu vou te convidar a vir comigo. Na panela eu tenho 700 ml de leite. Eu coloquei também uma colher de sobremesa de baunilha ou fava de baunilha se você tiver. Não exagere para não ficar aquele gosto muito acentuado da baunilha, tá ok, pessoal? À parte, vou deixar ele aqui fervendo um pouquinho, levantando fervura. Eu coloquei 6 gemas peneiradas com 250 gramas de açúcar e 80 gramas de amido de milho. Coloquei tudo no bol e fui mexendo até formar uma pastinha, tá certo? Para depois a gente misturar ao leite que tá levantando fervura. Mexe bem, tá, pessoal? Deixa ele assim se compactar bem um ingrediente com o outro. Olha, às vezes ele fica meio pesadinho, mas dá pra gente mexer assim, olha. Tá certo? Vai mexendo, mexendo e passe bem as gemas pela peneira, tá? Depois nós colocamos aqui e misturamos junto com o leite que já está levantando fervura. Olha, eu vou mexendo aos poucos, até que se incorpore bem ao leite, tá certo? É bem rapidinho ele vai incorporando, tá certo? Vamos aqui mexendo sempre, igual eu falei para você, sem parar. Ele já vai engrossando um pouco mais, olha, até ele formar bem o ponto que eu quero. A gente precisa cozinhar bem esse amido de milho para não ficar com aquele gosto na boca quando a gente vai morder, né? Vai comer algum creme, tem aquele gosto de amido. Às vezes você vai ver que ele empelota um pouquinho, mas você continua mexendo. Não é empelotar, ele fica assim meio que tomando consistência o creme por conta do amido de milho. Uma outra hora, em outro vídeo, eu explico o porquê, tá certo? Aqui, olha, você vai mexendo, mexendo, até que ele fique bem lisinho, tá certo? Olha, ele vai servir para você rechear bolos, bombas, carolinas, mesmo aquela aquela torta de morango que a gente faz, sabe? Ele é ótimo para fazer torta de morango. Aí você vai colocar num bowl, deixa ele esfriar muito bem. Primeiro aqui, olha, terminou de fazer, você já põe um filme plástico em cima para não juntar a película e leva para na geladeira depois de frio. Aqui o meu já esfriou, já estou tirando da geladeira. Você viu a consistência que ele ficou? Eu vou colocar num bowl, tá? Eu vou colocar num bowl e vou bater com a minha batedeira. Eu bati por aproximadamente por 5 minutos. Olha que maravilha de creme que ele fica. Não passa muito disso, que conforme você vai batendo, ele vai também ficando um pouco mais mole, tá certo? Então você bate assim, tenha cuidado para que não se exceda o tempo, tá bom? Nesse momento, se você quiser, você pode adicionar uma pasta de frutas, uma geleia, ou morangos, o que você quiser. Aqui eu adicionei amendoim torrado e moído. Eu adicionei 150 gramas de amendoim torrado e moído. Eu não gosto de deixar ele muito moído, tá? Muito triturado no liquidificador. Eu deixo ele um pouquinho mais inteiro. E eu fui colocando aos poucos e mexendo, tá certo? Mexi bem. Agora aqui eu peguei o refratário, eu fiz uma calda com 100 ml de água, com 2 colheres de leite em pó e 100 gramas de leite condensado. Coloquei no fundo do refratário, não umedeci as bolachas, os biscoitos. Eu apenas coloquei os biscoitos com o leite lá embaixo, que eu queria uma caldinha no fundo. E esse biscoito ele vai sugar toda essa calda, tá certo? Coloquei o recheio de amendoim. E aí, a partir desse momento, eu umedeço os meus biscoitos, tá? Então, eu umedeci agora com essa caldinha e coloquei mais uma camada de recheio e mais uma camada de biscoitos por cima.
e reservei um pouquinho só do creme para colocar em cima, tá? Para quê? Para que ele sirva de colinha para o meu amendoim, tá? Porque aqui eu vou colocar um pouco de amendoim em cima para terminar, né? O meu o meu pavê para ele ficar bonitinho em cima. Ele é muito rápido, muito fácil, super fácil e muito gostoso, tá? Depois disso, você vai levar para gelar. O meu ficou 6 horas na geladeira para ele se compactar bem, né? Os biscoitos se compactarem. E eu tirei depois de 6 horas, sirvo ele bem gelado, fica assim um arraso, tá? Aproveita bem. Em cima eu coloquei mais umas 50 gramas do amendoim torrado e moído, tá certo? Levei para gelar e deu essa delícia aqui. Eu parti agora para você ver. E olha, gente, ficou muito, muito bom. Um grande, grande beijo e até o nosso próximo vídeo.